porque a pessoa que você esperava essa segurança falhou com você. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus que não falha, um Deus que é Pai, um Deus que é maravilhoso, e Ele te traz essa segurança. Se você ter fé nele, você vai estar honrando Ele, e Ele, a partir de hoje, vai começar a proteger você, a trazer essa segurança que talvez você buscou em tantas coisas, em tantos lugares, ou em pessoas e você não encontrou. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, podcast, que o Senhor te abençoe, fique à vontade. Nós temos algo muito bacana para passar para vocês, uma palavra, temos oração, temos um bate-papo aqui, bem saudável. Fique com a gente e também quero lembrar você de sempre estar curtindo, compartilhando com as pessoas que você ama e também ativando o sininho para que vocês possam receber todas as notificações de quando nós lançarmos mais episódios. Gente, eu quero mostrar hoje para vocês algo muito legal. Nós temos aqui no nosso estúdio, nós temos a coleção inteira do pastor Joaber Fermiano, que também é meu esposo. E eu quero começar por esse livro aqui, que é o mais recente, que foi lançado no início desse ano, de 2025, chamado Um Caminho Sem Volta. Gente, esse livro é incrível, você vai amar. E eu quero ler um trechinho aqui desse livro que diz assim: eu sei o que é. Deus tem um plano na minha vida, Ele está me chamando, eu não estou obedecendo. Eu não posso mais ser caminhoneiro. Era como se eu dissesse, me lance no mar. O Senhor está te chamando, não fuja do seu chamado. Esse trechinho aqui é um trecho que ele escreveu, pastor Joaber Fermiano escreveu, como ele se sentia. Aqui nesse livro você vai encontrar um conteúdo maravilhoso sobre Jonas e também o testemunho do pastor Joaber. Então, fique à vontade, você pode adquirir esse livro na nossa loja Amor em Páginas. Nós também temos aqui Conselho de um Anônimo, que é basicamente vários testemunhos de pessoas que tiveram uma transformação de vida, são testemunhos fantásticos em salas de aconselhamento. Então, esse livro vai edificar muito a sua vida, vai gerar muito crescimento. Temos aqui também Um Convite à Loucura. Esse livro aqui também é muito, muito bacana. É um livro fininho, você pega numa tarde, você consegue ler, mas o conteúdo dele é excepcional. Você vai amar também Um Convite à Loucura. É incrível. E também O Incêndio, Até que Tudo Vire Cinzas. É muito forte esse livro aqui. E eu quero ler aqui um trechinho curtinho para que você entenda um pouquinho. Queremos ficar perto do fogo o suficiente para nos aquecer, mas não queremos chegar perto o suficiente para nos incendiar. Gente, esse livro aqui é sensacional. Você vai amar. São livros que você pode presentear as pessoas, porque são livros que são evangelísticos, então você pode alcançar vidas através desses livros. E você encontra todas essas edições aqui, você encontra na nossa loja Amor em Páginas. Então você pode acessar e adquirir esse livro, tanto para você ler, quanto também para dar de presente. Amém? Gente, eu estou aqui com a Vivi. Olá, Vivi. Oi. Como é que você está? Tudo bem com você? Ótimo, minha pastora. Estamos de volta, mais um episódio. Aqui estamos, né? Com essa alegria, né? Porque sabemos que não é por nós, é por Ele, né? Sabemos que o que está acontecendo é algo que Ele preparou, é estratégia dele. Estamos aqui nós três hoje. Eu, a Su, tudo bem, Su? E aí, a Su? pastora. Sim. Você é a primeira vez que está com a gente,
primeira de muitas, né? Amém. Então, Amém. obrigada, pastora. Obrigada, Vivi. Obrigada a vocês de casa que estão nos acompanhando também. É um prazer poder falar aquilo que Deus faz através de nós, principalmente. E eu tenho certeza que tudo aquilo que a gente preparou hoje para conversar vai edificar tanto as nossas casas, quanto quem está de casa nos acompanhando em mais um episódio, né? Bênção de Deus. Esse é o nosso segundo podcast, está sendo uma experiência, né, incrível para nós. E eu tenho certeza que vai gerar muito crescimento para nós aqui e também para quem estiver nos acompanhando, porque nós sempre trazemos uma palavra que vai edificar você, que vai trazer cura, vai trazer renovo. E esse é o propósito do nosso podcast, é alcançar o seu coração. Verdade. Através da palavra, através da oração, e que o Espírito Santo, a partir de agora, né, nesse episódio, comece a trabalhar na sua vida. Amém? Gente, eu quero trazer uma palavra hoje para nós, e eu quero convidar você, se você estiver com a sua Bíblia aí, Josué, capítulo 6, o versículo 22 e o 23, que diz assim: Então Josué ordenou aos homens que tinham espionado a terra: Entrai na casa da meretriz e fazei essa mulher sair de lá com tudo o que lhe pertence, de acordo com o que juraste a ela. Foram os jovens, os espiões israelitas, e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhes pertencia. Fizeram sair também toda a sua parentela e os colocaram em lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Essa palavra é muito poderosa e é o que eu quero trazer hoje para nós. O povo de Israel estava a caminho de conquistar a terra prometida. Terra essa que o próprio Senhor tinha prometido para o povo. Deus tirou eles do Egito, eles passaram muitos anos sendo escravos nas terras do Egito. Deus levantou Moisés como libertador, tirou o povo, eles passaram pelo deserto por 40 anos. Enfim, eles chegaram perto de conquistar a terra prometida, sob a liderança de Josué. E o Senhor, ele havia dito a Josué que aquelas terras seria do povo de Deus. Era uma promessa, era uma herança para o povo de Israel. Os portões daquela cidade, eles eram muito fortes, havia uma segurança muito implacável. Era um lugar que não tinha acesso. Era um lugar difícil de entrar e difícil de sair. Até mesmo para as pessoas que estavam lá dentro, elas não poderiam entrar e sair quando bem entendessem. Então, era algo difícil de acessar. Porém, esses dois homens, com todas essas dificuldades, né, de acessar a cidade de Jericó, eles conseguiram entrar. E eles conseguiram se infiltrar dentro da cidade, porque eles foram enviados por Josué justamente para espionar a terra. Eles precisavam ter uma visão do lado de dentro da cidade, para eles então prosseguirem com os planos. E eles estavam correndo o risco de serem pegos, porque o rei foi informado que eles estariam ali. O rei foi informado de que eles poderiam estar ali. Então, quando o rei suspeitou de que eles estavam dentro da cidade de Jericó, o rei pediu para que Raabe os tirassem de dentro da sua casa e os entregassem a ele para que eles fossem punidos. Com certeza a punição deles não seria uma coisa muito boa. Provavelmente seria a morte deles. A punição seria a morte. Raabe, ela escondeu tão bem eles e eles não foram pegos. E quando o rei chegou ou mandou os oficiais até a casa de Raabe, Raabe já tinha feito todo um caminho para que eles escapassem
da sua casa, saíssem em segurança e chegassem até o acampamento de Israel com vida, seguros e salvos. O foco dessa palavra que eu trago hoje para nós refletirmos não é o fato de que as muralhas caíram, embora isso seja algo maravilhoso. Ao redor, quando eles andaram ao redor dos muros, das muralhas, tocando as trombetas, as muralhas caíram, eles invadiram Jericó, tomaram posse. O foco da palavra não é esse, mas o foco dessa palavra é sobre uma pessoa que, mesmo vindo de uma cultura idólatra, vindo de uma cultura ímpia, né, uma vida mundana, uma pessoa confiou, acreditou no Deus daqueles homens, daqueles espias, o Deus daqueles espias. Ela acreditou, ela teve fé. E o foco dessa palavra aqui é sobre essa mulher que teve fé em Deus, apesar de vir de uma cultura totalmente o contrário de fé. Quando Israel invadiu a cidade de Jericó, Raabe e a sua família foram poupados. Inclusive, tudo que eles possuíam, todos os seus bens, eles tiveram suas vidas protegidas pelo povo de Israel, sob o comando de Josué. Raabe, ela assistiu a sua cidade sendo desmoronada, ela assistiu a sua casa caindo, as muralhas caindo, a cidade que ela habitava estava um caos, uma bagunça. Ela estava vendo a guerra à sua frente. Eles travaram uma guerra. E eu quero falar para você que talvez você sinta que na sua vida esteja acontecendo a mesma coisa. Você olha ao redor e tudo que você vê está desmoronando. Você olha e você diz, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Você até consegue escutar o barulhinho dos muros caindo. Talvez você olhe ao redor da sua vida, você olha e você pensa, meu Deus, tudo está desmoronando à minha volta. A minha vida está uma bagunça, a minha vida está um caos. As paredes que deveriam trazer segurança para você, estão desmoronando e te deixando inseguro. Não estão trazendo segurança. Você está se sentindo vulnerável. Mas eu quero dizer algo muito importante para você. Muito importante. Se você ter fé em Deus, se você acreditar no Deus verdadeiro, no único Deus, você acreditar nele, colocar toda a sua expectativa nele. Não nas coisas terrenas, não em pessoas, mas colocar as suas expectativas em Deus, no Senhor, Ele vai proteger você. O Senhor vai guardar você. Ele vai livrar você dessa situação, vai te levar para um lugar seguro nele. É uma segurança nele. Não segurança em coisas ou em pessoas, mas é uma segurança nele. Ele vai dar a proteção que você precisa, que você necessita. Eu não sei nada sobre a sua vida, não sei o que você está passando, não sei a sua dificuldade, mas eu quero dizer para você que se você confiar em Deus, você entregar a sua vida a Ele, você depositar a sua confiança nele, não nas pessoas, mas nele, acreditar que Ele pode tirar você dessa situação, Ele vai dar essa segurança que você precisa. Essa segurança que você não encontrou nas pessoas, que você buscou proteção em alguém ou em alguma coisa, você estava agarrado a alguma coisa, a alguma situação, mas você se frustrou. Porque a pessoa que você esperava essa segurança falhou com você. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus que não falha. Um Deus que é Pai, um Deus que é maravilhoso, e Ele te traz essa segurança. Nesse podcast, eu quero dizer para você que Ele é a sua segurança.
Se você ter fé nele, você vai estar honrando ele. E ele, a partir de hoje, vai começar a proteger você, a trazer essa segurança que talvez você buscou em tantas coisas, em tantos lugares, ou em pessoas e você não encontrou. Vive. É isso, né, Vivi? A gente precisa ter essa confiança em Deus, porque quando a gente confia a nossa vida, confia coisas que somente nós precisaríamos depositar em Deus, mas a gente deposita em pessoas, a gente se frustra, né? Com certeza. A gente tem frustração, porque as pessoas falham com a gente, né? Com certeza. E quando a gente tá eu sempre coloco isso, quando a gente tá na tempestade, naquela onda gigante, é difícil. É difícil. É difícil conseguir ver, né? Já visualizar o mar se acalmando, mas, na verdade, ele não larga do remo. É só a gente depositar essa confiança, visualizar pelos olhos da fé, que naquele momento também não é fácil, mas ele é aquele que diz que ele não nos abandona. É só a gente clamar mesmo e ele tá ali do nosso ladinho e entregar o remo para ele, porque nós, como ser humano, a gente quer muitas vezes remar, né? Remar. Com a nossa força. Com a nossa força. Mas na tempestade, remar com a nossa força vai chegar, a gente às vezes vai até conseguir passar uma onda, mas aquela gigante é só ele. Uhum. Só Sim. ele com ele. É verdade. Pela nossa força a gente vai virar o barco e vai se afogar. É verdade. Mas com ele a gente vence. E sabe que meditando sobre Raabe, a gente vê que tudo do lado de fora, Suelen, estava desmoronando. Mas algo dentro dela estava sendo construído. Eu acho incrível que a Raabe, ela é tão improvável quanto muitas outras mulheres ou muitas outras pessoas da Bíblia, mas ela ensina também, primeiro, que o nosso passado ou as nossas ações hoje não nos definem, ou não definem aquilo que Deus pode fazer pela gente. Às vezes a gente olha para a nossa situação, a gente olha para o contexto que a gente está e pensa, nossa, nunca que Deus vai me usar, ou nunca que eu vou ser capaz de falar de Deus, ou nunca que eu vou sair desse momento. E Raabe ensina que Deus usa a prostituta, ele usa também a juíza, mas ele usa também a mãe, mas ele usa até o cobrador de impostos que era corrupto. Então, quando Deus quer usar, ele realmente capacita. E ela nos ensina muito sobre fé e sobre obediência, porque ela era ímpia, ela era idólatra, e ainda assim ela pôde ser usada para salvar a família dela. A gente pode dizer ainda que Raabe foi uma missionária, porque ela ainda conseguiu alcançar e salvar a família dela. Verdade. Por mais improvável que ela era naquele momento, ela pôde mudar aquela história, né? E se eu fico imaginando ela quando ela coloca, né, os dois para dentro, eu fico imaginando as pernas tremeram, né? Teve medo. O medo a gente tem, né? O natural, né? Que é o natural Uhum. nosso, né? Alguns paralisam. No caso dela, o medo fez com que ela enfrentasse aquela Sim. situação com ainda mais força, com mais coragem, né? Ela Porque ela reagiu. ela visualizou pelos olhos da fé já lá na frente, né? O que iria acontecer. Né? Sim, incrível. E vendo a vida que ela levava de prostituição. Era o ganha-pão. Era o ganha-pão Uma mulher dela. prostituta Uma mulher prostituta. pôde viver pela fé. Sim, viveu pela fé. Que Deus não faz realmente acepção de pessoas. Ele pega uma prostituta, restaura a vida dela, dá ela, coloca ela no arraial de Israel. Ele não exclui, ele traz para dentro. Uhum. Coloca ela dentro do arraial de Israel. Ela se casa com um israelita. E aí, ela faz parte agora da genealogia de Jesus. E hoje a gente está falando aqui dessa mulher que está registrada na Bíblia. Que a Bíblia fez questão de manter o nome dela aqui. E ela Incrível. e eles são citados também em Mateus, Sim. onde eles citam ela como a mãe de Boaz, que foi a avó de Davi. Então ela vai parar nos heróis da fé também e na genealogia de Jesus. Olha que impossível, que improvável tu conseguir
enxergar uma luz no fim do túnel, porque às vezes a gente acaba se apegando tanto nos nossos erros, tanto nos nossos pecados, tanto nas nossas condenações, que a gente acaba esquecendo que Deus tem muito mais para fazer nisso. E Raabe vive a fé purinha. Ela nos ensina muito sobre a fé na prática. É literalmente a fé e as boas obras, porque ela acreditou, né? E ela foi ousada em defender aquela situação naquele determinado momento. Porque ela poderia ter se anulado, ela poderia ter dado um passo para trás, ela poderia... Não era um problema dela, mas ela soube que ela poderia transformar histórias. E isso acontece quando uma mulher se posiciona. Ao invés de dar um passo para trás com medo e se esconder, a gente precisa realmente dar esse passo de fé para frente para poder alcançar outras pessoas, né? Mesmo com medo. Mesmo com medo. É isso aí. Especialmente com medo. É isso aí. Mesmo com medo. Aqui, eu tenho aqui anotado na minha Bíblia, Raabe, ela se casou com Salmão e eles tiveram um filho chamado Boaz. O filho de Raabe foi Boaz, que gerou Obed. Então Raabe foi mãe de Boaz, avó de Obed, bisavó de Jessé e tataravó de Davi. Uau. Lindo, né? Então é incrível. Sogra de Ruth, outra mulher improvável, né? Outra mulher improvável que era moabita também. Então a gente veja assim que Deus, ele realmente ele não faz acepção de pessoas, ele pega os improváveis, ele transforma a vida e usa nas mãos dele. E isso é lindo. E a Raabe também nos ensina sobre a obediência. Sim, ela foi obediente. Extremamente obediente, corajosa, claro, posicionada, mas ela nos ensina mais uma vez a importância de uma vida de obediência ao Senhor, né? Para ela ter escondido aqueles espiões, ela entendeu alguma coisa. Ela entendeu alguma coisa. Então ela parou para ouvir os dois homens, né, israelitas. Ela acreditou nas palavras deles, até de promessa de que ela e a sua família seriam livres. Não entrariam como inimigo deles. Mas que eles protegeriam ela. E ela acreditou na palavra deles também, né? Isso é incrível, é lindo. A Raabe, ela foi citada também como um exemplo de hospitalidade, porque ela abriu a porta no momento de necessidade. E se a gente for olhar um pouquinho mais a fundo, a Raabe nos ensina também que a gente precisa cuidar para quem a gente abre a nossa porta. A gente precisa cuidar para quem a gente abre e expõe a nossa mesa. Né? Porque da mesma forma que ela recebeu espias e abriu a casa dela e protegeu eles, ela recebeu também depois os homens que estavam capturando eles. Ela entendeu que não, aqui não é um ambiente para eles. Eu não posso receber e manter eles aqui dentro. Né? Então a Raabe nos ensina que a nossa casa é um lugar sagrado e é usado pelo Senhor também, né? Com certeza, Suelen. Isso mesmo. Gente, que incrível o nosso bate-papo. A gente aprende, né? Nós aprendemos muito. Esperamos que quem está nos ouvindo também possa ter recebido, né? Como nós recebemos hoje aqui. Que primeiro a gente recebe, é algo assim que quando eu vejo na palavra mulheres como ela, Deus já deixa para nos mostrar que mesmo a gente às vezes, né, eu sou prova viva, sempre me senti muito pequenininha, né, mas com ele a gente eu brinco, né, com ele a gente é grandona, né, a gente vai muito além. Foi algo assim que hoje para mim trabalhou muito no meu coração, acredito que para a Su também, a pastora também, quando estava preparando essa palavra, e que hoje seja muito edificado nos lares, quem está aí nos assistindo. Amém. Gente, nós chegamos ao final do nosso podcast. Já acabou. Mas fique ligado que a gente sempre vai estar postando os nossos podcasts, então não deixe de curtir, de compartilhar e ativar o sininho, porque você vai ficar por dentro de todos os episódios. Então,
Mande para alguém que você conhece, para uma amiga que você quer evangelizar, para alguém que você ama, da sua família, enfim. Mande esse podcast, esse episódio para mais pessoas, para que eles também venham ser edificados, abençoados. Nós chegamos ao final de mais um podcast e a gente quer agora fazer uma oração, quer abençoar a sua casa. Então nós vamos convidar você, eu quero convidar você agora para orar junto com a gente. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pela palavra que foi liberada aqui, mais um episódio. Senhor, que essa palavra entre nos lares, que gere mudanças de comportamento, mudanças no caráter. Senhor, nós liberamos transformação nas vidas, Senhor, nos lares, no pai, na mãe, no filho. Senhor, que a tua palavra alcance cada coração e que o Espírito Santo venha trabalhar a partir dessa palavra que foi liberada aqui. Em nome de Jesus, abençoamos a cada casa, a cada família. Senhor, que o Senhor venha reinar na casa, na vida de cada um, Senhor. Que o Senhor venha ser o centro, que o Senhor venha estar no centro da vida de cada um, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por mais este tempo tão precioso, tão maravilhoso. Obrigada, Senhor. Nós louvamos o teu nome, nós te adoramos. Obrigada, Senhor. Nós nos rendemos à tua vontade. Nós te damos graça, nós te damos louvor, nós te adoramos, nós te honramos, Senhor. Amém. Que o Senhor receba toda a nossa gratidão, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor guarde você, guarde a sua casa, o seu trabalho, em nome de Jesus. Vive. Amém. Até o próximo. Até o próximo. Amém, até o próximo. E a nossa oração é que você possa ser edificado também através dos nossos podcasts. Não deixe de compartilhar com aquela amiga que precisa de uma palavra nesse momento, para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas e que, claro, Jesus possa sair de dentro dessas quatro paredes e a gente possa alcançar cada vez mais pessoas em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, um abraço, que o Senhor guarde você e nós nos encontramos no próximo episódio, Cast Delas. Tchau e até lá!